E já estamos em fevereiro, tendo passado já o primeiro mês do ano, janeiro, um mês que dura 365 dias. Já passou. E eu venho trazer-vos o quê? O meu wrap-up de janeiro. Olá a todos, eu sou a Sara, sejam bem-vindos de volta ao meu canal, ao Livros da Pipoca, ou sejam bem-vindos, caso seja a primeira vez que estejam por aqui. E hoje venho trazer-vos as minhas leituras do mês de janeiro de 2026, o primeiro mês do ano, o mês que dura 365 dias, porque é um mês enorme que demora a passar, e por acaso este não achei que demorasse assim tanto a passar, acho que ele até passou depressa demais. Mas vamos às leituras do mês. Eu li 5 livros este mês. E o mês de janeiro é um mês especial. Um mês que é especial porquê? Porque eu faço sempre questão de participar num projeto, que é o projeto da Dora Marques, Dora Santos Marques, que é o WOL. O WOL que vem do Holocausto. Porquê? Porque foi em janeiro, é 27 de janeiro, que a data escolhida pela ONU, pelas Nações Unidas, para ser um memorial da libertação dos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. Portanto, 27 de janeiro comemora-se o dia do Holocausto. E então, em janeiro, ela lê livros sobre o Holocausto e tem esse projeto, e quem quiser participar é sempre bem-vindo. Eu gosto muito de participar, é a terceira vez que participo. A primeira vez foi em 2024, que eu participei bastante, foi a vez que eu participei mais. O ano passado penso que só li 1 ou 2 livros sobre o Holocausto. Este ano li 4 e já fico muito feliz por ter conseguido ler 4, consegui ler 5 livros. Estou muito bem, estou na minha média para os 50 livros por ano, portanto estou muito tranquila com os livros que estou a ler este ano. Não estou com stress. Não é que eu estivesse com stress nos outros anos, mas há anos, o ano passado, por exemplo, em janeiro eu só li 2 livros, já consegui ler 2 livros e a minha vida, como vocês sabem, quem já me acompanha no canal, tem sido bastante complicada e não é fácil, nem sempre é fácil conseguir ler como lia de antes. Mas já estou muito contente de ter lido 5 livros. Eu comecei com um livro que foi mesmo a leitura do Book Club no Patreon, da Dora, de Alan Ladd, Uma Livraria em Tempos de Guerra. E eu adorei este livro. Foi mesmo, eu nunca tinha lido Alan Ladd e acabei por comprar os outros 2 livros dele que tenho aí. Um Longo Caminho para Casa e o outro que eu já não me lembro, mas acho que o outro é passado na Primeira Guerra Mundial. Um Longo Caminho para Casa é na Segunda, que também tinha ideias de ter lido em janeiro, mas não consegui. Li Uma Livraria em Tempos de Guerra. Gostei imenso de ter sido passado em Lisboa, porque não se costuma ver Portugal representado em livros de Segunda Guerra Mundial. Portanto, é um livro diferente, não tem nada a ver com o Holocausto, não, ou melhor, não tem nada a ver diretamente com os campos de concentração de Auschwitz. Temos aqui é mais um livro de espionagem num mundo salazarista, num país onde tínhamos uma ditadura de Salazar. Temos a Maria, que acaba por conhecer o Tiago. Eles vão ser, a Maria especialmente vai ser espiã, e eu gostei imenso. E o que eu destaco é que para um americano, que eu penso que deve conhecer Lisboa, ou talvez não, mas se não conhece Lisboa, ele fez um trabalho de pesquisa fenomenal, porque ele descreve Lisboa de uma maneira fantástica, fantástica. É extraordinário como o livro fez-me lembrar mesmo Lisboa, até os cheiros.
vieram ao nariz os cheiros de Lisboa, da nossa Lisboa, e foi muito bom, é brutal que tenha se passa em Lisboa, adorei o livro, é um livro que eu recomendo, e que agora quero ler todos os livros do Alan Ladd, porque fiquei super curiosa, tenho aí mais dois dele, é provável que ainda os vá ler este ano, porque não vou esperar pelo próximo AUL, um deles seria para o Holocausto, porque é passar a Segunda Guerra Mundial, o outro é da Primeira Guerra Mundial, se não me engano, o outro livro dele, que eu não me consigo lembrar o nome agora. Mas depois eu deixo-vos aqui a capinha dele para vocês verem. Aliás, eu vou deixar as duas capinhas, tanto de um como do outro. Uma livraria em tempos de guerra. É um livro 5 estrelas e que eu recomendo imenso. Portanto, leiam-no se ainda não tiveram a oportunidade. Acreditem que vão gostar de conhecer a Maria e o Tiago. Depois, eu li da Heather Morris já há anos que eu tinha aqui este livro e finalmente foi desta, O Tatuador de Auschwitz, baseado numa inesquecível história real. Eu nunca tinha lido O Tatuador de Auschwitz, tenho aí A Coragem de Silka, não tenho as 3 irmãs, mas tenho que arranjar porque é a trilogia. E gostei muito do Tatuador de Auschwitz. Há quem não gosta assim tanto, porque acho que é um livro romantizado e em certas partes poderá até ser um pouco romantizado. Mas quem nunca viu o filme La Vida é Bela? A Vida é Bela? Digam lá se esse filme não é lindíssimo e se não é romantizado. É passado no campo de concentração também, tal como este. É passado no campo de concentração. E temos aqui um casal, que agora não lembro o nome deles. O nome, eu e os nomes, é o Leil e a Gita. Gita ou Gita? Não sei se será Gita, se será Gita. O nome dela lembrava-me, agora o nome dele não lembrava. E é a história deles, como se conhecem. Ele é o tatuador de Auschwitz, ele tatua os números dos prisioneiros que vão para Auschwitz e conhece a Gita, eu vou chamar-lhe Gita, e apaixona-se por ela. E depois é a história de amor deles dentro do campo de concentração. E é uma história de superação, de sobrevivência, como todos os outros livros que se passam em Auschwitz. São histórias de superação, são histórias de coragem, são histórias de sobrevivência. Esta é mais uma, mas com uma componente romântica no meio. E eu gostei. Como vos digo, há quem não goste por achar romantizado, por achar uma história romantizada passada em Auschwitz, mas quem não nos garante que não houvesse amor em Auschwitz? E aqui está o livro e eu gostei imenso. Portanto, é mais um livro que eu recomendo. E agora quero ler A Coragem de Silka e As 3 Irmãs. As 3 Irmãs ainda terei que comprar para depois poder ler. Depois, eu li mais um outro livro, Tatiana de Rosnay, chamava-se Sara. Eu já tinha visto este filme. É um filme francês, porque ele é baseado. Ele passou-se no dia 16 de julho de 1942, onde mais de 8.000 judeus franceses foram levados para o recinto esportivo do Velodrome d'Hiver. Foi uma história real. Haviam mais de 4.000 crianças neste Velodrome d'Hiver. Foram crianças que depois, junto com os seus pais, aqueles que sobreviveram a este recinto onde ficaram fechados durante vários dias, foram levados então nos comboios como gado para os campos de concentração. E ela concentra-se na história de uma menina, a Sara, que quando foge, mais os seus pais fogem todos de casa. Eles não fogem, isto eu usei mal a expressão, quando os gendarmes franceses, porque não foram os nazis que foram buscar os judeus franceses, foram os gendarmes, e isto foi uma vergonha para a França, porque foram a própria polícia francesa que foram buscar os judeus às suas casas e os obrigaram a sair de casa.
O caso aconteceu mesmo com a Sara e a sua família. A Sara esconde o seu pequeno irmão num pequeno armário junto no roupeiro e fecha a chave e leva a chave para um dia o salvar. Só isto faz-nos revoltar o estômago. Eu fiquei com esta história dela sempre querer salvar o irmão, a querer fugir para salvar o irmão, para ir buscar o irmão, chegando mesmo a dizer às forças francesas que o irmão estava preso em casa, que ela o tinha escondido para o irem buscar, para ir junto com ela e com os seus pais, fosse para onde fosse, que eles na altura não sabiam para onde iam. Nem isso serviu. Ela tentou de todas as maneiras salvar o irmão, que escondeu para o salvar. E pronto, infelizmente o tempo passou e ela não conseguiu ir buscá-lo. E o livro baseia-se na história da Sara e na sua jornada de vida, mesmo após ter conseguido voltar àquela casa. E pronto, não digo mais nada. Foi uma jornalista que resolveu o livro, aqui no livro, uma jornalista que está a fazer uma matéria sobre o Holocausto e sobre o Velodrome de Yver, especialmente porque muitas pessoas já se esqueceram do que aconteceu. O tempo vai passando e infelizmente as pessoas esquecem-se do que o mundo viveu, e em França o Velodrome de Yver e os gendarmes franceses terem levado os judeus envergonha o povo francês, e então as coisas que envergonham o povo, por norma, tendem a tornar-se esquecidas, para não se fala, não se toca no assunto para se esquecer. E esta jornalista resolve fazer um artigo no jornal onde ela trabalha sobre o Velodrome de Yver. É muito bom. Eu já tinha visto o filme e gostei muito. O livro portanto, ou melhor, o filme é baseado no livro, é completamente igual, tirando uma parte ou outra, que claro que o livro é mais completo, mas está muito bem feita a adaptação. Portanto, se vocês tiverem a hipótese de ver, é um filme francês, é mesmo, o nome chamava-se Sarah, ela s'appelait Sarah. Procurem, eu não sei se está em algum streaming, mas se procurem em francês, porque é mais fácil de encontrar. Em português o seu nome era Sara, não é? Chamava-se Sara, mas o seu nome era Sara. E eu vi este filme há uns bons anos. Quando vi que tinha livro, comprei o livro, já tenho este livro desde o All 79, portanto este ano foi o All 81. 81 anos se passaram desde a libertação dos campos de concentração de Auschwitz e Birkenau. E eu comprei-o no All 79. Não li no All 80, não li no All 79, li agora no All 81 da Dora Marques. Mais um livro fantástico que eu adorei. Depois de ter lido 3 livros sobre o Holocausto e sobre a Segunda Guerra Mundial, resolvi mudar para um outro tipo de terror. Um terror que entra na minha zona de conforto. Não é que eu não gosto de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, atenção. Eu gosto muito. Gosto muito de ler sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre a Primeira Guerra Mundial também. Sobre Entre Guerras, gosto imenso. E então eu fui ler de Michel Pavé, Dark Matter, A Ghost Story. Ora bem, eu esperava que fosse mais a Ghost Story. Isto é um grupo que vai para o Ártico, numa época em que são 6 meses de inverno, 6 meses de inverno, 6 meses de noite. O inverno é lá sempre. E este grupo é assim, isto tinha tudo para ser uma história de terror muito bem contada. Este livro, por acaso, até veio numa caixa abominável e eu lembrei-me de pegar num dos livros da caixa abominável e ler.
Eu esperava outra coisa, sou sincera. Desiludiu-me bastante, porque para já não me assustou. Perdão, o que é difícil encontrar um livro que me assuste. Mas por acaso gostava, porque acho que, sendo passado no Ártico, eu imagino aquelas paisagens brancas, cheias de neve, gelo, pedras. Imagino a solidão, porque vai um grupo, mas entretanto vão acontecendo certas coisas, certos acontecimentos, e o que acontece é que apenas fica um no gelo, no frio, na noite eterna, sozinho. Eu não consigo imaginar isso. Realmente essa parte se formos pensar assim, é aterrorizante. Pensarmos em ficar sozinhos num sítio, sem ninguém, sem nada, e onde é sempre noite, sempre, sempre, sempre noite. É um bocado aterrorizante. E ele começa, entretanto, a ver certas coisas. Eu penso que isto acaba por ser um bocado um terror psicológico, porque nós pensamos, será que ele vê mesmo? Ou já é objeto da mente dele de estar tanto tempo sozinho, porque ele ainda passa umas boas semanas sozinho, desde que os outros acabam por ter que se ir embora, porque infelizmente um deles sofre um acidente. Não sofre um acidente, ele fica doente e tem que ser operado de urgência. Eu ia dizer que ele sofreu um acidente, mas não sofreu um acidente. Ele tem que ser operado de urgência, então acabam por levá-lo para uma outra povoação para poder ser operado. E então este homem acaba por ficar sozinho no vazio. E a imensidão branca, no meio da noite, acho que é um cenário que aterrorizaria qualquer um. No entanto, eu esperava mais, eu esperava mesmo que houvesse aqui fantasmas. Há, podemos dizer que há, mas fico na dúvida se é a mente dele ou se são fantasmas reais. Dito assim, isto parece até um livro fantástico e não é mau. Eu não estou a dizer que é um livro mau, só que eu esperava mais. Sinceramente, eu esperava que fosse mais aterrorizante, porque ele apenas vê aquela figura, aquela imagem, aquele vulto. Claro, acho que o objetivo da autora ao escrever este livro foi mesmo tornar o próprio ambiente, a ambientação do livro, a ambientação no Ártico, torná-la aterrorizante, ela própria, o próprio local onde ele está, a própria noite, sempre noite, a noite eterna, por assim dizer, acaba por ser aterrorizante, e acho que o objetivo era mais esse. É juntar a isso um vulto misterioso que aparece de vez em quando e desaparece, e umas coisas e outras que acontecem. Devia dar assim uns certos arrepios. A mim não me deu, com muita pena minha, gostava que tivesse dado, mas recomendo de qualquer das formas. Dark Matter, Matéria Escura. Não confundam com o livro do Blake Crouch. Esse é outro livro. Este é Dark Matter, mas é da Michelle Pavé e é uma história de terror. Depois, finalmente, resolvi voltar ao Holocausto e li da Jill Thompson O Comboio da Esperança, um livro que eu adorei. Adorei, é baseado na história real do Kindertransport, onde acho que Kindertransport, exatamente, que resgatou milhares de crianças judias da Europa ocupada pelos nazis, para levá-las para Londres. E temos aqui a história de Eva, ela é polaca e tem que enviar a sua filha Miriam num desses comboios que vai cheio de crianças para Londres. E temos a Pamela, que acaba por acolher esta criança. Temos a história de duas mulheres para salvar uma criança, e entretanto outras crianças e outras famílias que adotam as crianças órfãs
ainda não órfãs, mas que os seus pais vão ser enviados para Auschwitz e são salvas de serem enviadas também para os campos de concentração através deste meio de transporte. Gostei muito da história. Acho que está muito bem conseguida, muito bem construída. Eu gostei muito de conhecer a história da Miriam e da Eva e da Pamela. Emocionei-me imenso, imenso. É um livro que emociona porque são crianças. Nós temos aqui imensas crianças que conseguiram ser salvas de uma morte certa num campo de concentração, porque muitas eram muito pequeninas, com 2, 3, 4 anos. Agora imaginem, não é? Aquelas mães que tiveram que se desligar dos seus filhos e enviá-los neste transporte, neste comboio para Londres, para que elas pudessem encontrar, os seus filhos pudessem encontrar uma família para onde elas pudessem viver e serem salvas dos campos de concentração. É de partir o coração, mesmo. Um livro que eu recomendo e tenho pena de não ter lido mais sobre o Holocausto, mas estou satisfeita com os livros que li. Portanto, li estes 5 livros. Digam-me se já leram algum, se ficaram curiosos com algum dos livros. Eu estou sempre a dizer que quero participar muito nos Olhos da Dora Marques. Talvez para o 82 eu consiga participar mais desta vez. Eu meti aqui um livro de terror no meio porque já estava, porque são leituras pesadas. Ler sobre o Holocausto, sobre os campos de concentração, sobre a Segunda Guerra Mundial, acabam por ser leituras pesadas, leituras fortes, que nos impactam bastante. Daí eu ter metido um livro de terror aqui no meio. Podia ter posto um romance, mas pronto, meti um livro de terror para desanuviar. Para mim é assim, eu desanuvio com o terror. Gostava de ter desanuviado mais porque gostava que tivesse sido uma outra história que eu tivesse gostado mais, mas pronto, não aconteceu. Paciência. Em todo o caso, ficaram ainda muitos livros para ler, porque eu tenho aí muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial que vou comprando ao longo dos anos. Irei ler muito, quase certeza, Alan Ladd, porque fiquei encantada e talvez vá ler o resto da trilogia do Tatuador de Auschwitz, porque fiquei muito curiosa com a história da Silka. As 3 irmãs ainda não percebi bem quem são, sou capaz de perceber quando ler a história da Silka, a coragem de Silka, e pronto, talvez vá lê-los ainda este ano, 2026. Não sei, logo se verá, ainda temos muitos meses pela frente, temos 11 meses e eu tenho os meus 58 antes dos 58 para ler também, que já comecei a ler desta vez, comecei logo em fevereiro, portanto já comecei com um deles. A minha ideia era fazer de fevereiro, como fiz o ano passado, um mês só sobre romance, mas não me parece. Vou ler romance, vou. Atenção, vou ler romance. Mas não vai ser só romance. Enfim, temos muito tempo pela frente ainda, se Deus quiser. Portanto, muitos livros serão lidos até ao final de 2026. E pronto, eu não me calo. Estou para aqui a falar, a conversar. Digam-me o que é que acharam. Como eu estava a dizer, se já leram algum dos livros, ficaram curiosos, se também costumam participar nos Olhos da Dora Marques, se costumam ler sobre a Segunda Guerra Mundial, se é um tema que vos interesse, deixem o vosso comentário, o vosso gosto e, claro, subscrevam o meu canal se ainda não forem subscritos. Um beijinho muito grande para vocês, até ao meu próximo vídeo e tchau!